Olá pessoal, estamos chegando com mais uma edição do Conexão ao vivo aqui pela TV Poços e você pode acompanhar a gente pelo nosso Facebook oficial da TV Poços, também pela página Conexão, também pelo nosso site tvpocos.com.br e pelos canais 21.1 em HD, 22 em analógico. E você também pode mandar a sua mensagem para a gente, porque hoje a gente recebe aqui o Dr. Renato Olegário, ele que é neurologista. A gente vai falar de vários assuntos importantes e relevantes. O nosso telefone fixo é o 37216955 e o nosso WhatsApp é o 992303040. Você já pode mandar a sua mensagem, mandar um abraço. Ontem o nosso telefone pifou no ar. Falou, eu não vou trabalhar hoje, você que lute. Mandar um abraço para a Rita Alexandre, que mandou um abraço para a gente ontem. Ontem a gente recebeu o Flavinho da Saúde. Mandar um abraço para Rosimeire também, que está acompanhando a gente, e você pode mandar a sua mensagem para a gente, que o telefone hoje está funcionando direitinho, tá bom? Primeiramente, queria agradecer a participação do senhor Renato Olegário, que não é Poços Caldense, veio de Belo Horizonte e está aqui em Poços de Caldas há quanto tempo, doutor? 10 anos completados agora esse ano. 10 anos? Sim. E por que o senhor veio para Poços? Uma cidade de qualidade de vida invejável, né? A gente já conhecia aqui passeando, eu tenho familiares aqui em Poços de Caldas, então eu venho desde a adolescência à cidade, tive uma oportunidade profissional de me estabelecer aqui, não pensei duas vezes. E pelo jeito gostou, né? Tá gostando, 10 anos, né? Não pretende nem mudar mais. Ah, sim, é uma cidade excelente, quem é que não gosta de Poços de Caldas, né? Eu tenho 2 filhos, eles nasceram aqui, são Poços Caldenses, então a gente está muito satisfeito aqui na cidade. E o friozinho? O clima, o senhor já acostumou? Eu gosto do frio. Porque Belo Horizonte é mais quente, né, doutor? Muito quente. Nunca foi tão quente assim em BH, mas tem ficado muito quente nessas últimas décadas. E o clima de Poços é excepcional, né? É um clima muito gostoso. Eu gosto muito do frio, particularmente. Olha, 10 anos já dá para conhecer bastante coisa aqui em Poços de Caldas. Os pontos turísticos, os principais, já conheceu ou não? Conheço todos. E agora a gente está num processo de revisitação, né? Que a gente mora na cidade, às vezes cai na rotina do dia a dia, na correria, e esquece como a cidade é bonita, né? Então, de tempos em tempos, a gente revisita com a família, volta às atrações turísticas. Agora estão reabrindo diversos pontos turísticos, né, repaginados. Então, está interessante de revisitar, estou gostando. Estamos avançando nesse quesito de setor turístico aqui em Poços de Caldas, que fomenta bastante a economia local. Doutor, vamos falar então da sua especialidade. Tem mais alguém na família que é médico ou não? Sim, meu pai é médico cardiologista. Minha esposa é enfermeira, tenho um cunhado é enfermeira. Oh, que beleza, hein? Então, alguém sentiu alguma coisinha, já vai atendendo o outro. Bate lá na porta da família, né? É assim que funciona? Sim, meu irmão está formando agora em medicina também. Então tem bastante gente na família. É uma curiosidade que a gente tem, né? Quando um passa mal, já pergunta para o outro, o que você acha. Como é que funciona família de médicos, quando alguém está passando mal, está com algum sintoma? Faz uma reunião, né? Faz uma votação ali, vê quem é que... Faz um vídeo chamado primeiro, é assim que funciona? Faz uma reunião da turma, cada um dá uma opinião, chega num consenso. Às vezes o consenso é difícil, um quer tratar de um jeito, outro do outro, mas enfim, sempre chegando num consenso a gente ajuda. E a sua especialidade é uma especialidade muito difícil, muito complexa, né, doutor? Sim, neurologia, né? Mexe com o sistema nervoso central, também com os nervos periféricos e juntamente com a cardiologia, na minha opinião pessoal, as especialidades clínicas mais bonitas, né? Que tem um exame físico mais bonito. E a neurologia, por mexer com o cérebro, né? Onde está a sede da consciência, da cognição, da inteligência, do raciocínio, da memória, quando tais órgãos são acometidos por doenças, o impacto na vida do paciente é brutal. E comanda tudo, né, doutor? Sim. Tá tudo aqui na nossa mente. Aqui. Às vezes a gente não quer pensar, não quer fazer aquilo, mas é mais forte que a gente, não é verdade? Sim. E tem algum caso assim que te chamou a atenção de extremo, que chegou para você, que falou que você acha difícil, e tem aqueles momentos que você troca conhecimento, experiência com outros profissionais de alguma doença assim que chega para você? A todo instante, né? A gente
coordena um centro de referência em acidente vascular cerebral aqui na cidade, no sul de Minas, que é o Centro de AVC do Hospital Santa Lúcia, e a maioria dos casos complicados internam para a gente lá. A gente tem uma equipe multiprofissional que passa nos casos e os diagnósticos são debatidos na equipe, são discutidos na equipe e casos complicados diariamente são internados para a gente. Mas, graças a Deus, a gente tem um hospital de referência, um hospital que nos dá todo o suporte, né, um hospital que a diretoria nos apoia. O doutor Aum é o coordenador do Santa Lúcia, é bem conhecido na cidade, querido por todos. Então, esses casos complicados, a gente reúne a equipe, discutimos os casos. Quando necessário, a gente tem o suporte das outras especialidades, porque às vezes é uma doença sistêmica, que afeta o sistema cardiovascular, o sistema vascular periférico da pessoa, os pulmões da pessoa, enfim, os rins. Então, a gente está sempre conversando com os outros médicos, com as outras especialidades, e nesse intercâmbio de informações, a gente chega num tratamento adequado. E precisa estar sempre reciclando também, né, doutor? Sim. E medicina, ninguém faz medicina sozinho, sabe? Ninguém faz. Eu sou desprovido de vaidade intelectual nesse sentido, porque, na nossa opinião, o bem maior é o paciente. O objetivo principal é o paciente, deixar o paciente bem. E a gente está sempre aprendendo, a todo dia eu aprendo. A gente tem colegas residentes, médicos residentes no hospital que nos ajudam também, estão nos impelindo sempre a estudar, a ficar atualizados. Então, acho que é muito interessante esse intercâmbio, essa troca de informações, Ludmila. Doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente por que no inverno a gente tem muitos casos, muitas ocorrências de AVC. E o que é AVC? Para o pessoal de casa entender um pouquinho. Sim, perfeitamente. O AVC é sigla de acidente vascular cerebral. O AVC acontece quando o fluxo sanguíneo ele é interrompido para determinada região do cérebro. Tal fluxo pode ser interrompido por diversos motivos, desde um coágulo que sobe do coração para o cérebro, a uma placa de gordura, uma placa de aterosclerose, que essa placa subitamente entope a artéria que nutre o cérebro, pode ser por um rompimento do vaso sanguíneo e um extravasamento de sangue para o cérebro. Enfim, o fluxo sanguíneo é interrompido e o tecido cerebral, ao ficar sem receber sangue, ele sofre isquemia, ou seja, ele sofre falta de sangue, falta de oxigenação, consequentemente falta de nutrientes, e esse tecido morre. O principal fator de risco para AVC é a hipertensão arterial, né? É ainda o principal fator de risco, e todos nós sabemos que no frio os picos de hipertensão são mais intensos, a pressão média da pessoa sobe no inverno. Por isso que aumenta não só o AVC, como todas as doenças cardiovasculares de um modo geral. O infarto agudo do miocárdio também aumenta no frio e assim por diante. E nesse caso, se a pessoa, quais são os sintomas, doutor? Da pessoa está sentindo algum mal-estar? Dá para o senhor elencar aí ou não? De pessoa para pessoa, não dá para saber? É de pessoa para pessoa, mas tem alguns sintomas que são clássicos. Basicamente, quando uma parte do cérebro fica sem receber sangue e nutrientes, ela perde a sua função, ela fica sem funcionar, obviamente. E a partir daí tem sinais clínicos da perda de tal função. Por exemplo, se acomete a região da fala, a pessoa fica sem falar. E pode ficar não só sem falar, como também ficar sem compreender o que lhe é falado. Se o AVC compromete a região de força, a pessoa pode ter uma perda de força, no braço, na perna, e normalmente é em metade do corpo. Pega a face, metade do rosto, né? Um braço e uma perna, geralmente do mesmo lado. Pode ter perda de equilíbrio, pode ter perda de visão, enfim, depende da área do cérebro acometida. Usa-se muito uma escala, se você me permite explicar para a população, que é uma escala de triagem que os serviços de urgência usam para ver se há ou não risco de AVC. Quando uma pessoa fica estranha, aparentemente com alguma perda de função, essa escala a população mesmo pode fazer. É pedir para a pessoa sorrir, dar um sorriso. Se tiver com a boca torta, metade do rosto não mexer, é uma suspeita de AVC. Pode pedir para a pessoa levantar os braços. Como é metade do corpo que perde a força, se um braço cai ou se um braço não tem força suficiente para levantar, é uma suspeita de AVC. E por fim, pede-se a pessoa para falar, cantar uma música, contar um endereço. Se a pessoa está muda, está em mutismo, está falando enrolado, estranho, também é uma suspeita de AVC. E o formigamento nas mãos?
Sim, formigamento também, pegando a área de sensibilidade. Só que o formigamento é inespecífico, né? É a pessoa que nos fala que está com formigamento. E assim, uma paralisia no rosto, uma perda de força antebraço, uma fala que não sai ou que sai enrolada, são critérios mais objetivos. Então, o formigamento também é uma perda de função neurológica significativa. Mas como não é um critério objetivo, eu dependo da pessoa me falar que está formigando, a gente não usa para triagem, mas no hospital, com certeza, a gente usa. Então, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente, que já passou por essa situação, e a gente que é leigo no assunto, a gente não sabe, né? De repente você começa a sentir algum sintoma, nesse caso a gente tem que acionar o SAMU, não ir direto para o hospital, né, doutor, que o senhor estava dizendo, né? Primeiro, acionar o SAMU, e é o SAMU que vai encaminhar o paciente para o hospital. Perfeitamente. Essa sua observação é muito interessante, muito pertinente a nível de prestação de serviço aqui no município, na região, porque o atendimento do AVC e os principais medicamentos, a gente tem um tempo para fazer, a gente fala de janela terapêutica. O principal medicamento que a gente usa é um remédio que ele pode desobstruir o vaso sanguíneo e restaurar o fluxo cerebral naquela área comprometida antes do tecido cerebral morrer. A gente tem basicamente 4 horas e 30 minutos para iniciar a infusão de tal medicamento. 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas. Então, se o paciente procura um outro serviço de urgência do município, como um posto de saúde, UPA, os hospitais Margarita de Moraes, toda a Zona Leste, por mais competente que sejam a equipe lá, por mais bem preparados que eles estejam, eles não têm esse medicamento lá. E até a gente conseguir a transferência para o nosso hospital referência, que é o Santa Lúcia, muitas vezes já passou esse tempo de 4 horas e 30. E a gente perde a oportunidade de tratar um paciente, de talvez prevenir uma incapacidade grave ou mesmo de salvar a vida. Então, o serviço mais capacitado para tal é o SAMU. E a equipe já é treinada também, né? Já é treinada. Fazer esse atendimento. Sim, o SAMU tem uma parceria conosco muito boa, o pessoal do SAMU é muito competente nisso. Eles vão conseguir fazer a triagem da suspeita ou não de AVC. Basicamente, se houver a suspeita de AVC, eles vão levar o paciente para o Santa Lúcia. Não vão levar para esses outros hospitais da rede, de modo que o tempo seja otimizado. Falando em treinamento, o senhor também dá treinamento para alguns profissionais que atuam nos órgãos de segurança da cidade? Sim, a gente já participou de treinamento com o SAMU, com o pessoal da UPA, do Margarita, do Hospital de Zona Leste, e a gente tem a intenção de expandir. Está previsto aí nos próximos meses a gente continuar esse treinamento na rede municipal de saúde para deixar o serviço entrosado. É como eu te disse, ninguém faz medicina sozinho. A gente tem que ter a ajuda de outros profissionais da saúde, da região e a rede. Um trabalho em rede, né, doutor? Tem que ser um trabalho em rede, não é mesmo? Sim, porque se o doente não chega no tempo hábil, eu não consigo salvá-lo, eu não consigo aplicar o remédio. Isso depende muito de quem está em volta, em torno da pessoa que está precisando de ajuda também, né? A pessoa tem que ser rápida ali para pedir o socorro. Se demora também, até ligar no SAMU, até a equipe chegar, deslocar para o hospital, já é tarde demais. Exatamente. E daí a gente vê a importância de programas como o seu. Essa prestação de serviço público que nos traz aqui, nos dá a chance de explicar à população. Essa escalinha que eu expliquei, pedir o paciente para sorrir, levantar os braços, falar uma frase qualquer, ter um dos 3 testes alterados, chamar imediatamente o SAMU. Pode ser que muitas vezes não vai ser AVC, talvez até na maioria das vezes não vai ser o AVC. Mas o AVC que for diagnosticado nessa situação, a gente tem uma chance de ouro de prevenir incapacidade nessa pessoa. Doutor, uma curiosidade, né? O senhor que é médico 24 horas, não para, né? Já ocorreu de algum fato, estar viajando, estar em algum lugar a passeio e alguém passar mal perto do senhor e o senhor atuar ali como médico ou não? Não passou por essa experiência ainda? Sim, muito frequentemente. Muito frequentemente. Infelizmente, né? Felizmente, né? Felizmente ou infelizmente, Felizmente, né? O senhor estava no local. A gente conseguiu ajudar, né? Mas pelo transtorno que gera com a população ali. Já aconteceu em avião, por exemplo. Em avião? Em avião. Em avião é uma situação complicada, porque a aeronave está no ar, né? Está em voo, não tem muito recurso disponível. Já aconteceu uma vez, eu atendi uma hipoglicemia no avião.
É um paciente que estava no voo, ele usou hipoglicemiante em excesso, que estava ansioso, aí a gente conseguiu ajudar. Aí o senhor faz igual o médico. Gente, eu sou médico, afastem-se, deixa eu cuidar do paciente. É bem assim ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Normalmente a equipe... Aquelas que assistem muito filme, né, doutor? A equipe e os comissários de bordo já são treinados e, de frente de uma emergência médica, eles perguntam se há algum médico disponível. Aí sempre tem um ou dois. Nessa ocasião tinha um outro colega lá comigo, a gente prestou o atendimento e felizmente não era uma hipoglicemia grave. A gente conseguiu hidratar o paciente, deu um suquinho para ele bem doce e reverteu. E dentro do avião, né? É Sim. mais complicado ainda. Exatamente. Casos graves dentro do avião aí são muito complicados, muito embaraçosos. Olha, você pode mandar a sua mensagem para a gente aqui pelo nosso WhatsApp do programa, que hoje está funcionando. Pode ligar no 37216955, mandar um abraço para a Ilza, que está ligadinha no nosso programa, e para o Edmond Gonçalves, que é atendido da ADEFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, ligadinho aqui no nosso programa. Um forte abraço para você, Edmond. Olha, doutor, agora eu vou dar um recadinho, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, que são duas doenças que chegaram e está cometendo aí muita gente, né? Muita gente sofre disso e nem está sabendo, não procura ajuda. E aí eu queria que o senhor falasse alguns sintomas também. Agora eu vou falar da Marmoraria do Contorno, aqui no nosso programa Conexão Marmoraria do Contorno, a Avenida Vereador Edmundo Cardilo, 2615, 3713-1565. Lá na Marmoraria você encontra todos os materiais necessários para transformar as pedras em obras de arte, máquinas especiais para cortar e polir as pedras, além de outros equipamentos necessários para o trabalho. O mármore e o granito podem ser utilizados em diversas aplicações, tais como pisos, paredes, bancadas de cozinha, banheiro, escadas, soleiras, entre outros. A Marmoraria do Contorno fica em frente ao Hospital Santa Lúcia, na zona sul da cidade. Mandar um abraço para o Tião e para a Renata. Doutor, ansiedade, principalmente ansiedade. A gente sofre de ansiedade e aí quando a gente vai conversando, vai trocando experiência com outras pessoas, fala, gente, eu estou com ansiedade, O que é ansiedade hoje em dia? Porque eles falam que a ansiedade e depressão são as doenças do século, né? Que mais da metade da população já sofre com isso e as pessoas nem sabem disso porque não procura ajuda médica. É verdade isso, doutor? É verdade. É muito comum e é interessante porque a ansiedade nem sempre é ruim. Não, doutor? Nem sempre a ansiedade é ruim. O senhor está dando uma... Nem sempre é ruim. É interessante isso, porque olha só, a ansiedade, obviamente em excesso, né, tudo é ruim, inclusive a ansiedade. Mas o que é ansiedade? A ansiedade é uma sensação de incomodamento, de desconforto, de algo ruim, de mal-estar. É uma sensação de que aquilo não está legal e de que é aquela situação que gera esse mal-estar, esse incômodo e pode gerar taquicardia, sudorese, tremores. O incômodo que tal situação nos gera pode nos colocar para frente, pode nos colocar para agir. Certamente você e os telespectadores já viram pessoas que são devagar, quase parando, pode estar caindo no mundo que não está nem aí. Tá assim, não perdeu o emprego, tá bom, não tem comida, tá bom. A falta de ação, né? Acomodado, exatamente, a falta de ação é algo muito ruim. E a ansiedade, um pouco de ansiedade, é um sentimento, é uma coisa que nos põe para frente. Então pode nos ajudar a tocar a vida, a resolver o problema, a agir. Obviamente, o excesso de ansiedade pode deixar a pessoa tão desorientada que ela não consegue agir pela desorientação que gera. Mas um pouco é bom, sabe? E no mundo de hoje, com pressões por todos os lados, pressões por desempenho na família, na vida profissional, na vida pessoal, a gente tem que fazer centenas de coisas tempo, né? E as pessoas não dão conta, né? Ninguém é super-humano que dá conta de fazer tudo. E isso certamente gera uma ansiedade que pode prejudicar muito a qualidade de vida da pessoa. Você sabe que o senhor falando isso, eu já fiquei mais tranquila, porque eu ultimamente ando muito ansiosa, porque a gente vai estrear o programa sábado, Sem Filtro, eu já falei para o senhor lá na redação, e gera mais ansiedade ainda, porque eu sou uma pessoa muito agitada.
Quando o senhor vê eu mais tranquilinha ali, porque alguma coisa está errada, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E aí o senhor falando isso, é bem isso, a gente é até ruim no meu caso, porque às vezes você não consegue descansar direito, o cérebro fica ali trabalhando 24 horas, a gente quer descansar, mas não consegue. Então tem que ter um equilíbrio, né, doutor? Exatamente, a ansiedade, pelo que você diz, ela te move, ela te ajuda a tocar o serviço. Mas ficar em uma rotina de excesso de serviços, para a gente não é bom, que pode ficar cansado, pode desgastar, né? Não é muito legal. E aí quando chega ao extremo de uma ansiedade, aí é o pânico. O pânico? Aí é o pânico. O extremo da ansiedade é o pânico. As crises de pânico, a pessoa tem uma ansiedade extrema na qual tem taquicardia, sudorese, tremor, algumas pessoas gritam, algumas pessoas literalmente surtam, não conseguem agir. E o pânico imobiliza a pessoa. Pode chegar ao ponto de ter pânico por pessoas, pânico por aglomeração, pânico por animais, são as fobias específicas, né? E alguns tipos de fobia, de ansiedade, são bem objeto específicos. E tem um pânico que é uma fobia geral contra tudo, e a pessoa às vezes fica enclausurada em casa e não consegue agir. Não quer ver ninguém, não quer fazer nada, né? E aí dessa ansiedade, desse pânico, já desencadeia uma depressão, doutor? E nesse ponto é bem parecido, né? O pânico imobiliza a pessoa em casa, parada, taquicárdica, ligada. E a depressão também, mas a depressão já não é ansiedade, a depressão é tristeza, né? É uma tristeza tão forte, é uma perda de vitalidade, de energia tão intensa, que a pessoa às vezes não tem força. Aí já é o oposto da ansiedade. Que é uma agitação. Isso, a ansiedade é uma agitação intensa, extrema. A depressão é a força, é a perda dessa força, é a perda da energia, é a perda do prazer com a vida, do prazer de fazer as coisas. É uma tristeza tão grande que mobiliza a pessoa. Obviamente, nos extremos, né, de ansiedade e depressão, o resultado é mais ou menos o mesmo. É a pessoa enclausurada em casa, inativa. Mas a depressão já tem mais a ver com tristeza. E a gente tem mais casos registrados por ansiedade ou por depressão, doutor? Nesse mundo maluco que a gente tem vivido ultimamente. A ansiedade é mais comum. Mais comum por causa da cobrança, doutor? E até porque todos têm um grau de ansiedade, né? Todo mundo é ansioso. Todos nós temos um pouco de ansiedade. Como eu disse, a ansiedade pode fazer bem para a pessoa. Então, um grau de ansiedade, todos nós temos um pouquinho. Depressão, graças a Deus, nem todos temos. Eu tenho um colega que ele aparenta ser muito tranquilo. Mas aí quando a gente olha no pezinho dele, assim, a perna tá pulando. Sim. A gente tira sarro dele, fala, a tranquilidade chegando, né? Quer dizer, todo mundo tem mesmo o seu grau. Seja ela, né, demonstra, né? E tem gente que mais assim, na agitação mesmo, já quer fazer tudo para ontem, posso fazer, né? Tô fazendo, às vezes vai atropelando tudo as coisas. Exatamente. Cada um se manifesta de um jeito, né? E nesse exemplo seu especificamente, entra uma terceira entidade, que é a hiperatividade. A pessoa pode ser, às vezes, hiperativa sem ser muito ansiosa. Ela pode ser hiperativa. Hoje em dia, um diagnóstico muito comum no consultório, principalmente em crianças e adultos, jovens, adolescentes, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E alguns pacientes cursam predominantemente com a hiperatividade, outros com déficit de atenção. E em muitos casos que eu atendo atualmente, a pessoa é hiperativa, mas até não tem tanta ansiedade. Obviamente, quem é muito hiperativo tem ansiedade. Senhor, se dá para aliar a hiperatividade com a ansiedade? Nem sempre, então? Nem sempre, nem sempre. O extremo da ansiedade, a pessoa não está hiperativa, a pessoa está quieta. E muitas pessoas hiperativas, elas não são ansiosas. Elas são agitadas. São agitadas, exatamente. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso recadinho da Saúde Prevent. Daqui a pouquinho a gente volta com a participação do neurologista Dr. Renato Olegário. Eu volto já já. Cuidar da saúde não precisa ser complicado. Existe um cartão que vai revolucionar o bem-estar da sua família. É o cartão Saúde Prevent. Tem um clube de vantagens super legal, com descontos em academias, farmácias, serviços de beleza e muito mais. O cartão Saúde Prevent conta com uma clínica própria, a Clini Prevent. E sabe do melhor? Todos esses benefícios cabem no seu orçamento. Cartão Saúde Prevent, um cartão para a vida. Adquira já o seu.
O seu pet é um membro importante da família, mas, infelizmente, não é eterno. Para que você expresse seu carinho, o Grupo Bom Pastor criou os planos de assistência e cremação Bom Pet, que garantem um serviço completo, humanizado e muito acessível, com cremações individuais, certificado, urna ecológica e mais, além de descontos em veterinários, farmácias, pet shops e muitos outros serviços. Faça seu plano Bom Pet pelo WhatsApp 0800 950 1010. Motorista de ônibus é aquele ou aquela que diariamente abre seu sorriso para abrir portas e receber pessoas. Motorista de ônibus é o profissional que se prepara, faz cursos de direção segura, de atendimento e centenas de vezes ao dia para, acelera, muda a marcha, na consciência de que cada vida humana merece toda a sua atenção. Motorista de ônibus convive com a sua própria família e com a de muita gente se emocionando, se alegrando, comemorando conquistas e aprendendo com os desafios do cotidiano. Por tudo e por abraçar a importante missão de transportar vidas com segurança, pontualidade e cordialidade, merece, com todos os méritos, o seu, o meu, o nosso abraço. Floramar, nossos motoristas trabalhando para você de portas e corações abertos para o futuro. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso, deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Estamos de volta com o programa Conexão ao vivo aqui pela TV Poços e hoje a gente recebe com muito carinho ele que é neurologista, o Dr. Renato Olegário. Doutor, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, da diferença do neurologista para um especialista que só faz cirurgia, que tem essa diferença. No caso do senhor, o senhor é um médico clínico, atende, né, os pacientes na clínica, nos hospitais, né? E eu estava falando do senhor, que o senhor falou assim, todo mundo é ansioso. O senhor também tem um grau de ansiedade. Ah, com certeza. E é uma ansiedade que eu tento modulá-la para que seja uma coisa boa, para que me ponha para frente, para que não me deixe acomodar. O que o senhor faz para dar essa aliviada, para manter a tranquilidade no dia a dia? Porque é uma profissão muito delicada, de muita responsabilidade, né? Sim, a gente passa o maior tempo possível com a família, nem sempre a gente consegue ficar todo o tempo que gostaria com a família, né, com a esposa, com os filhos. A gente dedica a família, encontra a família aos finais de semana, interage com a turma. Eu gosto e sou obrigado a ler bastante, isso também me ajuda. Eu faço atividade física, né, eu faço musculação. Musculação é bom para a vida toda, para a gente ter qualidade de vida, né, doutor? Sim. Que agora está na moda, todo mundo agora está indo para a academia, isso é importante. Sempre ter um equilíbrio aí para manter uma boa saúde, principalmente mental, né? Exatamente, nem sempre para a questão de ganhar massa muscular, ficar forte, mas porque após certa idade, após os 30 e poucos anos, todos nós começamos a perder massa muscular. E a perda de massa muscular pode levar a ser um idoso frágil, com tendência à queda, tendência a fraturas. Então a atividade física e musculação, especificamente que a gente está falando, é uma atividade boa para prevenir essa perda fisiológica de massa muscular que acontece com a idade. Doutor é neurologista e não é neurocirurgião, que tem diferenças, são profissões distintas, não é, doutor? Exatamente, o neurocirurgião, como o próprio nome diz, é a pessoa que vai operar o sistema nervoso, operar o cérebro, a medula, operar os nervos periféricos, enquanto o neurologista é o clínico, é que vai tratar as doenças clínicas do cérebro, como, por exemplo, epilepsia, AVC, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, as neuropatias periféricas, né? Então, são especialidades distintas. Da mesma maneira que o cardiologista, que é quem trata o infarto do coração, a hipertensão, não vai operar o coração do paciente. Quem opera é o cirurgião cardíaco, o cirurgião cardiovascular.
E qual que é o momento que o senhor sabe que o paciente tem que fazer uma cirurgia? Para o senhor fazer esse encaminhamento? Aí depende muito da doença, né? Por exemplo, tem doenças que a indicação cirúrgica são óbvias. Por exemplo, um tumor cerebral grande, comprimindo determinadas regiões do cérebro. A indicação cirúrgica se faz quase que mandatória. Já em outras situações, na área que eu mais trabalho, que são as doenças cerebrovasculares, por exemplo, que é o AVC no caso, alguns sangramentos cerebrais são cirúrgicos, enquanto outros pequenos sangramentos cerebrais, o cérebro normalmente absorve tal hemorragia. Então não é um quadro cirúrgico. Daí a gente tem alguns critérios que a gente usa, como tamanho da lesão, volume do sangramento, área comprometida, repercussão clínica do paciente. A gente junta esses parâmetros com um pouco da experiência que nós temos também, conversando com o neurocirurgião, obviamente, que o neurocirurgião é quem indica, é quem junto com o paciente, com a equipe, decide se vai operar ou não, e a indicação é feita. A Ilza mandando mensagem para a gente, que está assistindo o nosso programa, que a entrevista está muito boa com o doutor. Muito obrigada, Obrigado. Viu, Ilza? Tem aqui Alberto. Boa tarde, Ludmila, abraço a todos. Por favor, pergunte ao médico se o Hospital Santa Lúcia vai atender os casos de suspeita de AVC que são do SUS ou particular e planos de saúde. O Alberto Barbosa, que mandou para a gente lá do Parque Primavera. Muito obrigada pela sua participação. Olha, o Santa Lúcia, muito boa pergunta, viu, Alberto? Que é um questionamento que é bom a população saber. O Santa Lúcia, na unidade de AVC, atende majoritariamente casos do SUS. A gente é habilitado para a unidade de AVC tipo 3, é uma unidade exclusivamente SUS. Então, os leitos que nós dispomos ali são leitos que só internam paciente SUS. Inclusive, essa unidade de AVC recebeu recentemente um prêmio de uma entidade chamada Angels, que é uma organização que verifica a qualidade do atendimento no AVC. Nós recebemos o prêmio Platinum. Esse prêmio Platinum, nós somos a primeira unidade de AVC de Minas, primeira e única a possuir. O nível vai até diamante. A gente imagina que se a gente continuar com o nível que nós temos hoje de excelência, no ano que vem nós seremos diamante. Que bacana. Então, essa unidade de AVC, um serviço eminentemente SUS, foi condecorada com nível Platinum. Isso é uma conquista muito importante para o hospital, para a equipe e para a população, até porque é do SUS. Uma referência nossa aqui, não é mesmo? É tão importante a gente ter já é um hospital do coração que é referência. E agora mais esse reconhecimento. Sim. E também o hospital Santa Lúcia, como é um hospital misto, ele atende casos convênio, atende casos particulares, mas tem uma unidade de AVC eminentemente SUS. Direto da rede do SUS. Olha, quem não mandou? O Joaquim Benedito dos Santos. Gostaria de saber do doutor como é diagnosticado uma pessoa com TDAH, doutor? Sim, TDAH é uma condição que está muito frequente. E está na moda, né? Hoje em dia todo mundo fala que tem TDAH, né? Como se fosse uma coisa muito natural, né, doutor? Sim, mas a gente imagina que não é o TDAH que tem aumentado, a entidade TDAH em si, mas os diagnósticos estão sendo feitos, e antigamente não eram feitos esses diagnósticos. Hoje em dia, a rede de educação, a rede de saúde, está bem mais ciente de tal condição. Então, eu atendo muito no consultório pacientes, crianças, jovens, que são encaminhados por professoras, por pedagogas, por psicólogas. Então, a população, os prestadores de serviço no setor de educação e saúde estão mais atentos a tal condição. E o diagnóstico é eminentemente clínico. O paciente é submetido a uma entrevista neurológica. A gente usa algumas escalas para tentar classificar o TDAH. Essas escalas fornecem uma pontuação. Acima de tal pontuação, o diagnóstico é mais ou menos provável. E tão importante quanto diagnosticar o TDAH é fazer o diagnóstico diferencial com outras condições, com outras doenças que imitam o TDAH. Tem crianças que aparentemente podem ter TDAH, mas elas não escutam, elas têm um déficit auditivo. Olha só. Tem crianças que têm epilepsia, tem crises de ausência, e às vezes é confundido com TDAH. Crianças que têm problemas oftalmológicos, não enxergam o quadro. E muitas vezes não vai aprender. Associando isso com outra coisa, né? Sim, tem crianças que têm déficit cognitivo. Às vezes a criança sofre algum insulto
no parto ou dentro do útero, que tem um déficit cognitivo que prejudica o aprendizado dela. Então não vai ser TDAH, vai ser o déficit cognitivo, o diagnóstico de tal criança. Então é tão importante quanto diagnosticar o TDAH e excluir essas outras condições. E isso a gente faz com um exame físico neurológico bem feito e, conforme for a indicação, alguns exames complementares, como eletroencefalograma, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Olha, daqui a pouquinho eu vou atender aqui deixa eu ver quem que mandou aqui a mensagem, tem que mandar o nome, gente. A Rita. Rita, já vou ler a sua pergunta aqui. E é obviamente que o doutor responde de uma forma muito genérica, porque cada caso é um caso, né, doutor? Vou falar aqui do Estúdio Doma, aqui no Conexão, que apoia o programa. Para você que está querendo repaginar, decorar sua casa, apartamento ou até mesmo seu ambiente de trabalho, o Estúdio Doma te oferece o que há de mais moderno em decoração. Entre em contato com o Estúdio Doma e a equipe vai te ajudar a deixar aquele espaço do jeitinho que você quer, com a sua cara. Os telefones das arquitetas Bruna Azevedo e Caroline são 999839873 ou 98825256431. Doutor, a Rita Alexandre, que está ligadinha também no nosso programa, ela quer saber. Boa tarde, Ludmila, boa tarde a todos do Conexão e ao doutor. Gostaria de saber se alguém da família sofrer ou sofre com epilepsia, pode ser genética. Minha mãe sofreu muito tempo com epilepsia. Desde criança se queimava muito, se machucava. Quem sofre com insônia pode ter algum ligamento ao cérebro? É muito complicado falar de um assunto muito específico, né, doutor? Sim, mas é possível falar alguns pontos que eu acho que pode ajudar a esclarecer um pouco para a Rita. As epilepsias genéticas existem e são uma causa importante de tal condição. Epilepsias genéticas normalmente se manifestam na primeira infância, quando o paciente é adolescente ou até adulto jovem, as epilepsias genéticas podem se manifestar. O fato da Rita, que a mãe dela desde criança sofria crises, pode ser um indício de epilepsia genética e pode significar tal condição. O fato de ter algum membro da família com epilepsia já aumenta o risco de tal pessoa ter a mesma condição, aumenta de maneira moderada o risco. Se identificar em alguém da família uma epilepsia genética, aí o risco é bem maior. Mas vale dizer que também existem as epilepsias secundárias, que essas aí não tem nenhum fator genético. Por exemplo, algum membro da família sofreu um acidente de carro, teve um traumatismo crânioencefálico e tal trauma deixou uma cicatriz no cérebro. Essa cicatriz pode gerar uma atividade epileptiforme, gerar uma epilepsia. Vai ser um membro da família que tem epilepsia, mas não é uma causa genética, é uma causa adquirida. Esse aí não tem risco para os familiares, Como obviamente. Como que é uma causa adquirida, doutor? Seria um traumatismo craniano, poderia ser uma meningite que a pessoa teve, poderia ser um AVC. Quaisquer doenças que deixam cicatrizes no cérebro, que geram inflamação no cérebro, essas doenças podem, no futuro, ou mesmo durante o curso agudo da doença, cursarem com crises epilépticas. E seriam as causas secundárias que os demais membros da família não teriam risco aumentado. Tem uma telespectadora que mandou aqui uma mensagem para a gente, mas eu gostaria que você mandasse o teu nome. Boa tarde, Ludmila, o doutor Renato, equipe, parabéns ao doutor que está nos tirando muitas dúvidas. Obrigado. Eu praticava academia há mais de 5 anos, faz 3 meses que abandonei, por estar com depressão e perda de muito peso. O que fazer? Devo voltar para a academia, mas não tenho disposição no momento. Obrigada. Manda seu nome para a gente mandar um abraço todo carinhoso para você. Obrigada, viu, pela sua participação. Ela está digitando aqui, doutor. Olha, a minha sugestão... A Celina. Obrigada, se a Celina Celina me permite, a minha sugestão é eu voltar imediatamente à academia, imediatamente, porque... Está com sintoma de depressão, né? Nessas doenças psíquicas, né, depressão, ansiedade, é muito difícil o remédio sozinho tirar a pessoa da condição. Tem que ter toda uma mudança de contexto social, mudança de vida, a pessoa forçar para sair da inatividade, né? A gente tem excelentes psiquiatras na cidade, amigos meus que sempre falam isso, que o remédio sozinho não vai curar tudo.
Então, mesmo que seja difícil, pela falta de energia, falta de disposição, a gente brinca que tem que ir para a academia empurrada, forçada, rebocada. Eu vou na força do amor. Eu tenho que ir. A gente tem que colocar na cabeça da gente. E às vezes a constância traz resultado. Às vezes você não está num dia muito bom, tem dia que eu vou para a academia super cansada, mas eu faço o mínimo do meu treino e vou embora. Porque a gente tem que aqui, administrar a cabeça, né, doutor? Sim, e mesmo que faça pouquinho, como você disse, treino, só de sair de casa, interagir, conversar com outras pessoas, bater um papo, já ajuda bastante. Obviamente, assim, vai ter que usar um remédio antidepressivo, vai ter que usar um medicamento, mas não fique só no medicamento, não. Tem que mudar o contexto social, que é muito importante. Viu, Celina? Eu também tem dia que eu tô super cansada, indisposta, mas aí eu coloco assim, porque o pessoal fala assim, eu vou na força do ódio. Não, troca o ódio e coloca por amor, porque aí você vai ter uma transformação na sua mente, no seu físico, e aquilo que o doutor falou, chega lá, você conversa com um, conversa com o outro, faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, às vezes a gente não consegue fazer tudo, mas um pouquinho que você fizer já está necessário para você ter um dia melhor, mais saudável. A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouquinho eu volto atendendo a nossa audiência, os nossos telespectadores. Olá, meu nome é Wilker, eu sou gerente aqui da concessionária Volkswagen de Poços de Caldas do Grupo Germânica. Estou aqui para convidar você, grande promoção dos 70 anos de Volkswagen. Temos condições especiais para você e para toda a sua família. Você que está procurando o seu veículo 0 km, a condição é agora. Taxa zero em toda a nossa linha. Veículos até em 70 meses para pagar. E aquela entrada que você está precisando parcelar, também dividimos ela no cartão para você. Corre para cá que aqui dá negócio. E se você procura seminovos, todos os nossos seminovos são veículos periciados, revisados e com garantia de procedência. Segue algumas de nossas ofertas. Saveiro Robust 2021, cabine dupla, de 76 mil por apenas 71.990. New Fiesta 2014, motor 1.5 Flex, por apenas 38.990. Quer um carro confortável para você viajar com a sua família? Essa linda Spin Active de 7 lugares, também temos condições diferenciadas para ela. E você que busca um carro diferenciado, com uma pegada esportiva, esse lindo Nivus 2021, com apenas 32 mil quilômetros. Ainda está na dúvida de qual carro comprar? Venha para a Volkswagen, na Avenida Mansur Fraia, número 851, e faça um test drive e descubra por que um Volkswagen vale mais. Volkswagen. Estou aqui no posto do Rafik, logo no início da João Pinheiro, que você já conhece muito bem. E agora eles aumentaram a gama de serviços por aqui. Uma super troca de óleo para você, onde faz um diagnóstico completo do óleo que você precisa colocar, a quantidade e muito mais. E tudo, claro, com o maior cuidado. Lembrando que você ainda ganha a multiassistência 24 horas gratuita para o seu carro ou para a sua moto. Reboque, pane seca, qualquer probleminha. E enquanto acontece a troca de óleo, você pode tomar aquele cafezinho com pão de queijo aqui na conveniência. Uma delícia! E no posto Rafik, além da super troca de óleo, o cafezinho, ainda tem uma super ducha para o seu carro sair limpinho. Vem para o posto Rafik, Avenida João Pinheiro 330. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxo Pé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos de cooperativismo regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado, é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso. À família Coxo Pé, o nosso muito obrigado. Estamos de volta com a participação ao vivo aqui do Dr. Renato Olegário, ele que é
Neurologista. Neurologista, não é neurocirurgião, né, doutor? Que a gente estava falando, são duas especialidades diferentes. Ele atua no hospital e também no consultório. E várias perguntas chegando aqui para a gente. A Ilza perguntando aqui, doutor, qual é o significado da sigla TVH? Acho que ela quis dizer TDAH, né? Será que é TDAH? Ele acabou de responder no primeiro bloco. A gente responde, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O Alberto, agradecendo aqui, né, que o senhor já respondeu sobre os casos que chegam do hospital, que geralmente vão através da rede do SUS, né, da rede nossa aqui. Obrigada, viu, pela sua participação. E as pessoas ficam em dúvidas mesmo, porque quando a gente traz médico, todo mundo traz o seu conhecimento, a sua patologia, e é difícil falar de cada caso, né, doutor? Então é de uma forma mais genérica para responder todas as perguntas e questionamentos. Sim, é uma satisfação estar aqui, porque a gente consegue ajudar, nem que for minimamente, a tirar dúvidas da população e guiar. Eu acho que o principal é a gente tentar direcionar o que vai para onde. A gente está num centro importante de AVC, lá no Hospital Santa Lúcia, com um prêmio importante, e um ouvinte não sabia que lá atendia SUS. Sendo que a unidade de AVC que a gente coordena lá é predominantemente SUS. Isso é importante a população saber. É o hospital que tem mais convênio, né, com a prefeitura, né? Exatamente. Obviamente, há dentro de casos particulares e convênios, mas é uma unidade de AVC eminentemente SUS. E daí, importante de entrevista, essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Mas só que, assim, para chegar até o hospital, tem que passar pela rede, tem que procurar a Secretaria de Saúde, e de lá que eles fazem encaminhamento. Senão o pessoal vai parar tudo lá no hospital, né, doutor? É a rede de urgência e emergência do município. São os canais. São os canais. A porta aberta é o quê? O SAMU, a UPA, o Hospital Margarita Morales e o Hospital da Zona Leste. A partir dessas portas de entrada de urgência e emergência, tem uma triagem, tem um primeiro atendimento que é feito, muito bem feito. E a partir daí, o paciente é direcionado ao hospital correspondente. A Santa Casa de Poços de Caldas tem as especialidades que ela atende, o Hospital Santa Lúcia, as suas especialidades, e assim por diante. No caso do AVC, da suspeita de AVC, a orientação que a gente dá, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas é importante, é que a população chame o SAMU. Porque ao ir num desses outros hospitais da rede, às vezes perde um tempo nesse processo de transferência, que tal tempo pode ser valioso no nosso atendimento lá. Então, suspeita de AVC, gentileza chamar o SAMU 192, que o SAMU vai saber direcionar para o local correto. A Ilza está pedindo desculpa aqui, não precisa pedir desculpa não, Ilza, errar, todo mundo erra, ela falou que tinha ido à cozinha, mas você conseguiu entender, né, que ele disse sobre o TDAH e que tem muitas patologias que as pessoas vão aliando ao TDAH, que agora virou moda, todo mundo hoje em dia tem TDAH, que não é nada saudável, né, doutor, falar que a gente tem TDAH, vai falando assim, aos quatro ventos, assim, sem passar por um especialista também, para ter um diagnóstico certo. Exatamente, é porque algumas condições, elas começam a ser mais diagnosticadas e acabam que circulam muito na mídia. Uma outra condição tão prevalente quanto atualmente é o autismo. Você já reparou o tanto de caso de autismo que vem sendo diagnosticado? Enfim, o autismo também é uma condição neurológica, sempre esteve aí o autismo, só que os critérios foram revisados recentemente, então os critérios para diagnóstico do autismo ficaram mais abrangentes. Hoje é transtorno do espectro autista, então mais pessoas entram em tais critérios, daí se diagnostica mais. E consegue fechar o diagnóstico, doutor? Consegue. Consegue? Consegue, nem sempre na primeira consulta, mas consegue. Crianças muito pequenas, é bom ter um pouco de cuidado, de paciência, para não rotular uma criança que pode carregar um diagnóstico o resto da vida de maneira imprecisa. E criança está em constante evolução, está em constante mudança. Às vezes uma criança, ela conversa pouco, ela interage pouco, porque não teve o estímulo necessário. A gente viu muito isso na pandemia de Covid-19. Essas crianças dos 3, 4 últimos anos, muitas com a ausência do estímulo da escola, que é essencial, e fica aqui o meu abraço a toda a rede educacional de Poços de Caldas, que é muito boa, sem esse estímulo essencial, muitas crianças tiveram o desenvolvimento cognitivo prejudicado e conversam menos, interagem menos.
E às vezes chega com diagnóstico de autismo, e a gente vê no consultório que não é falta de estímulo. E é tão importante isso que o senhor falou, os auxiliares, né, de educação especial, né, de inclusão que a gente tem, né, os educadores, eles atuam de forma muito presente na vida do aluno e também da família. Então, tem esse feedback. E é coisa que a gente não via há pouco tempo. E hoje em dia, aqui em Poços de Caldas, principalmente a Secretaria de Educação, ela tem esse olhar mais empático mesmo, porque a gente tem um número muito grande de pessoas com deficiência aqui em Poços de Caldas, com diversas patologias. Sim, e nesse campo da educação infantil, que é a creche educação fundamental, uma curiosidade que eu vejo, quem mais me encaminha tais pacientes não são os médicos, outros médicos, mas sim as professoras da creche, as professoras do ensino fundamental, que lá elas são capacitadas, elas conseguem levantar a suspeita, conseguem ver que tem que procede, errada, que tem algo errado, e encaminham a família para avaliação. E aí dentro das salas de aula hoje a gente pode observar a presença da auxiliares de educação inclusiva, coisa que a gente não tinha. A gente está falando de uma coisa recente. Então a gente está avançando muito nesse quesito, é muito importante, não é, doutor? Exatamente, e a universalização do ensino infantil da creche, a gente vê que é fundamental para esse estímulo. Que desde pequenininho já tem que saber, né? Para começar a tratar e cuidar para que tenha um resultado positivo lá na frente. Sim, o lugar de criança é na escola, e mesmo os pequenininhos. O estímulo que se dá ao desenvolvimento é essencial. Bom, doutor, estamos finalizando o nosso programa. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar nessa entrevista? Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, te parabenizar pelo serviço prestado à população, né? A gente pôde falar bastante, principalmente de AVC, dessa rota de entrada, né? Desse fluxo de entrada ao serviço de AVC, a nossa unidade de AVC lá do Hospital Santa Lúcia. Gostaria de agradecer os telespectadores, agradecer a minha equipe lá do Hospital Santa Lúcia, mandar um abraço a todos lá. Porque, conforme a gente disse no começo do programa, ninguém faz medicina sozinho, ninguém atende medicina sozinho, ninguém cuida da saúde dos outros sozinhos. A gente tem uma equipe muito bem qualificada lá e fica aqui meu agradecimento a todos. Eu que agradeço a participação do senhor e vai voltar mais vezes, porque é um assunto que todo mundo tem interesse. Olha, tem uma pessoa que mandou um abraço para mim, um ótimo, né, desejando para a gente ter uma ótima semana. Mandando um abraço para nossa equipe, um abraço para o maridão, mas não mandou nem que é o aniversário dele, não mandou o nome dela e nem do marido, mas está registrado aqui a sua participação. Muito obrigada, tá bom? Doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação. Então, quem tiver interesse, dúvidas sobre alguma coisa, a primeira coisa a fazer é procurar a Secretaria de Saúde ou os nossos PSFs, as unidades de saúde aqui de Poços de Caldas, porque é através dali que você vai conseguir chegar até o doutor e outros profissionais que atuam na rede do SUS aqui em Poços de Caldas. Tá certo? Tá certo. E no caso de AVC, suspeita de AVC agudo, o SAMU. Liga para o SAMU. Que é 192. Ligou para o SAMU, já fala mais ou menos quais são os sintomas da vítima, que aí eles já correm para dar tempo, porque o doutor falou que tem um tempo para atender esse paciente, para que ele não morra, né? Porque ele tem um tempo para fazer todo esse diagnóstico, esse atendimento de urgência e emergência para chegar até as mãos do médico. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, eu. Bom, e volte sempre aqui à TV Poços, viu? À disposição do time. E o senhor está convidado sábado, se o senhor não estiver trabalhando, para assistir o nosso programa Sem Filtro, que estreia sábado às 2h30 da tarde. Programa muito legal, com uma linguagem mais descontraída, tipo um talk show, tá bom? Vamos prestigiar. Aguardo a audiência do senhor, quem sabe o senhor possa vir para a gente falar de outros assuntos no meu programa. Com certeza, será um prazer. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, muito obrigada a todos que mandaram suas mensagens. Não deu para eu ler todas, mas amanhã eu continuo aqui à frente do Conexão. Ivonete Dor, não sei se ela volta nessa semana ou se ela volta na outra, mas a gente está aqui comandando o programa, sempre com muita responsabilidade. E ela está tirou uns dias de férias e a gente precisa descansar um pouco. Mas eu conto com a sua participação amanhã, a partir do meio-dia estaremos ao vivo aqui. Você pode acompanhar a gente também pelo nosso Facebook, pelo nosso site tvpocos.com.br, pelo
pela página do Conexão e também a gente acompanha a sua participação pelo 37216955 e também pelo nosso WhatsApp. Forte abraço para vocês, uma ótima tarde e a gente se encontra amanhã aqui na TV Poços. Um beijo para vocês e até mais.